Olá, estamos aqui mais uma vez para considerar o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nos 4 Evangelhos que foram deixados para nós, para nosso consolo, nosso progresso. Vamos fazer, antes de iniciarmos, uma prece, porque é necessário sempre nos conectarmos a nosso Pai, que está nos céus, e a nosso Mestre, que nos deixou tantos ensinamentos para nosso bem e para nós fazermos ao nosso próximo. Pedimos, Pai, que neste momento possamos receber todas as intuições necessárias, que todos os nossos irmãos que ouvem também recebam os benefícios destas reflexões do Evangelho. Nosso Mestre Jesus, pedimos que nossos irmãos benfeitores espirituais estejam com todos que estão participando desta leitura e desta consideração. Assim seja, graças a Deus. Hoje, o tema é importante para nos estimular a leitura do Evangelho sempre, nunca parar, nunca desanimar, porque ele é o remédio para toda a nossa vida, não é só para quando estamos com problemas, com sofrimentos. Temos que ter esse costume de Evangelho no lar, para que possamos sempre manter a nossa estrutura equilibrada, estrutura espiritual, emocional e, consequentemente, física. Hoje o tema é o capítulo 24, em que Jesus fala sobre parábolas, porque surge uma pergunta. O item 3 diz assim: seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecham seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda. Se admira Jesus dizer isso, nos explica ainda o Evangelho. Dizer, primeiro, que não se deve esconder a luz debaixo de um armário, debaixo de um pano, e depois dizer que fala por parábolas justamente para esconder o verdadeiro sentido de suas palavras. Portanto, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, refletir sobre isso, porque ele disse isso. No item 4, continuando, ele diz o seguinte, se explica melhor para seus discípulos. Eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas.
aqui está o porquê ele falava em parábolas. Realmente, a humanidade, durante toda a sua história, foi como a vida de um ser humano, física, a vida física, porque a espiritual é diferente. Mas a humanidade esteve espiritualmente, passou por um período de infância, depois foi amadurecendo espiritualmente, até chegar à sua evolução da consciência. Jesus quis dizer exatamente isso, que ele não falou claramente certas coisas naquele momento em que ele esteve aqui na Terra, porque os homens não estavam preparados para ouvir, não iam entender. E fazendo isso, contando parábolas que pareciam até historinhas simples, historinhas para crianças, ele preservou essas palavras, a autenticidade delas, preservou, ninguém as modificou para querer dar um outro sentido a seu bel prazer ou para seu interesse. Ele preservou e até chegado o momento do entendimento pleno delas. O que é uma parábola? O que é a parábola? O dicionário nos diz que parábola é uma mensagem, não, uma narrativa alegórica, cujos elementos evoca outra realidade de ordem superior. É uma narrativa alegórica. Se narra uma história, alegórica quer dizer que simboliza, que representa, não é o verdadeiro fato, a verdadeira ação, mas ela representa justamente para explicar. Mas ele significa um sentido, uma realidade superior, de ordem superior. Vocês se lembram da antena parabólica, né? Ela tem assim como uma concha aberta. A parábola é aquela parte de baixo, onde começa essa grande curva para os dois lados. É aquele pontinho onde ela se baseia. E depois ela cresce em abertura. Tem sentido, sim, chamar-se parábola, porque realmente a parábola é aquele pontinho. Futuramente, com os conhecimentos se desenvolvendo, abrindo essa figura que simboliza uma ordem superior, um macro, o micro simbolizando o macro, futuramente foi-se entendendo o sentido das parábolas. Isso aconteceu com a humanidade em todos os outros sentidos. A humanidade, ela periodicamente, ela alcança às vezes momentos em que o jugo se torna pesado. Os momentos são difíceis. No caráter geral da sociedade, há uma depressão e um materialismo. A sociedade, o homem, vai se ficando mais apegado ao materialismo, esquecendo-se de sua origem espiritual. Nesse momento, os seres espirituais, nos dizem as comunicações dos espíritos, começam a se movimentar sob a orientação do grande governador da Terra, Jesus, para fazer alguma modificação nessa trajetória que a humanidade está tendo.
E foi isso que aconteceu quando Jesus veio. O homem estava como num lamaçal cheio de buracos, cheio de dificuldades, afundando-se num atraso espiritual por causa de todos esses problemas: materialismo, egoísmo, falta de conhecimento de Deus, sobre Deus. E aí nasce então aquele missionário que veio mudar toda a história desse tempo e desse mesmo planeta, a Terra. Jesus vem, desde sua infância, ele causava maravilhas, porque ele tinha poderes superiores, não iguais a todos os demais, embora não usasse tão abertamente, mas desde sua infância ele os tinha, que são atributos simplesmente do espírito. Não era nada normal fisicamente. O espírito, sim, dele tinha superioridade crística. Portanto, ele vem com esses poderes superiores do espírito e, ao crescer, ao atingir a idade madura para começar o seu ministério, ele começa a causar fenômenos de curas de vários tipos que vocês estão sempre lendo no Evangelho. Por quê? Porque ele não veio simplesmente e construiu um prédio, uma igreja, olha, aqui é o cristianismo. Porque ele precisava mostrar a diferença entre tudo aquilo que existia como religião e o cristianismo. Não eram prédios, superstições, dogmas, cultos, cerimônias, roupas, não. Era o íntimo, era o fundo, não a forma. Era isso que ele veio a ensinar. O que acontece? Incomodou muita gente. Assim como os grandes homens que vieram também trabalhar na modificação do caminho da humanidade, aconteceu com eles também. Sócrates, o precursor do cristianismo, que falava com as entidades, com os espíritos, foi condenado à morte. Os apóstolos, todos, na sua maioria total, morreram castigados por suas crenças, pelo que ensinavam. E os cientistas também. Os cientistas, como Galileu, que dizia que a Terra girava em torno do seu eixo, Giordano Bruno, que disse que existiam outros mundos, e assim muitos outros. Imagine Jesus, quando veio também quando veio ensinar que existem outros mundos. Quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Quando ele veio ensinar a reencarnação. Quando ele disse a Nicodemos: para entrar no reino de Deus é preciso que se nasça de novo. Quando ele fala da comunicação dos espíritos, quando o Evangelho e Paulo nos dizem que é preciso verificar se os espíritos são de Deus quando houver a comunicação. Prova de que a comunicação existe, o que dizia Sócrates. Portanto, ele incomodou muito e começou a ser combatido, e nós sabemos qual é o final dessa história de Jesus. É o mesmo final dos outros missionários que vieram contribuir para o progresso da humanidade, o progresso espiritual e também intelectual.
O progresso continuou? Sim, continuou, porque é a vontade de Deus, porque é uma lei divina, a lei do progresso. Então não há homem, não há guerra, não há discussão nenhuma que vai parar a vontade de Deus ou a lei divina. Muito bem. Voltando à parábola, esse é um dos motivos que Jesus teve cautela em falar tudo tão claramente. Era para que as pessoas vagarosamente fossem se acostumando a certas realidades, a certos conhecimentos que não tinham antes. É como diz o Evangelho, seria como colocar tudo de uma vez, uma luz muito forte nos olhos do homem, que até o cegasse. Muito bem. O que acontece? A parábola, ela é como uma nozes. Tem aquela casca dura e lá dentro está a noz. Quando conseguimos quebrar essa casca, é uma maravilha. O benefício é muito grande, o prazer é muito grande. E foi assim o que aconteceu com as parábolas. Elas eram alegorias que tinham uma significação maior, superior. O que é necessário para se entender, o que era necessário para quebrar essa casca da noz, para quebrar a casca da parábola, para que se entendesse o sentido? Jesus disse assim, que aqueles que tinham muito iam ganhar mais, mas aqueles que tinham pouco, até o que tinham lhes seria tirado. Parece um pouco cruel, mas também tem um outro significado e que aí nós entendemos. Isso está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. O que ele quis dizer com isso é que o homem tem que ter sim alguma coisa para ele receber mais conhecimento. Se ele não tiver isso, até o que ele tem ele pode perder. Ele pode esquecer e partir para uma estagnação espiritual, parar o seu progresso, que certamente vai lhe causar algum prejuízo. O que ele tem que ter? Boa vontade em aprender. Boa vontade. Bater na porta, pedir, buscar para encontrar. Boa vontade. Ele tendo boa vontade, ele vai receber mais. Boa vontade e desejo de aprender. Se ele tem um pouquinho de conhecimento, mas não tem boa vontade de aprender nem desejo, ele pode perder até o pouquinho que ele já sabe. Até aquele pouco ele pode perder. Porque ele não se empenha em cultivar esse conhecimento, em usar esse conhecimento. Então esse conhecimento é como se ele volta para a casca da noz, ele volta para a base da parábola e fica lá, só aquele pontinho da base da parábola. Só aquele pontinho da base, quando eu falei parábola agora, eu pensei na imagem. Ele volta só para aquela narração alegórica, sem significado, porque ele não está aberto, ele não está com boa vontade de aprender, de entender o significado. E o que é que nos ajuda a entender o significado da parábola e de todas as palavras de Jesus, do Evangelho? É vê-los
não só naquela basezinha, mas isto que se abre infinitamente, pode se abrir, é o sentido espiritual das palavras. Tomarmos então todas as narrações e transformarmos o seu significado para um sentido espiritual, não mais material. Porque uma das grandes dificuldades que a humanidade passa é quando ela começa a se materializar demais. Fica muito apegada às coisas materiais, aos conhecimentos só da matéria, sem relacioná-los com os conhecimentos espirituais. Eles têm que estar relacionados. Eles são asas, duas asas. E para o voo da humanidade, temos que ter essas duas asas em harmonia e estando juntos, caminhando juntas. Isso quer dizer que tudo nós temos que ir abrindo nosso conhecimento. Olha essa parábola, olha isso que está no Evangelho. Como que se aplica isso, né? Na parte espiritual, na minha parte espiritual, não do outro é fácil. Sempre encontramos, isso se aplica a fulano, isso a Beltrano. Não. Veja o que se aplica a você. Qual é a sua dificuldade espiritual? Será que esta parábola não está tendo sentido justamente que vai te ajudar na sua dificuldade? Dificuldade de sentimento, de emoção, espiritual e, consequentemente, física. Não é para o outro, é para nós. É para cada um de nós. Quando nós entendemos o sentido espiritual das palavras de Jesus e de tudo, inclusive da ciência, porque nós vimos que a ciência está intimamente e caminha junto com a filosofia, resultando essas duas coisas juntas na nossa mudança moral, que é chamada religião. Mas a religião nos parece, quando desde crianças aprendemos o que é religião, uma dessa, outra daquela, essa é outra igreja, parece uma divisão. E a religião, que é a base do espiritismo, filosofia, ciência e religião, não é divisão, é moral, é mudança moral. Essa religião é a que nós vamos atingir, a mudança interior do nosso fundo, quando caminham juntas a filosofia e a ciência, comprovando a consequência é a nossa mudança. Boa vontade em aprender, em receber novos conhecimentos. Espiritualizar o sentido de tudo que nós aprendemos. Como eu posso? Estou pensando lá, como é que eu posso, essa parábola foi dessa semana do Evangelho, como eu posso aplicar para mim, na minha casa, na minha família? Como eu posso aplicar? Espiritualmente, não materialmente. Essa busca é a boa vontade. E essa boa vontade é a que vai fazer que eu realmente consiga uma melhora que não é automática, mas vagarosamente ela vai se estabelecer no meu íntimo, na minha intimidade espiritual,
até o momento em que ele está definitivamente instalado lá, essa mudança. E essa é a mudança que o planeta, por exemplo, um dia o planeta Terra vai alcançar. A mudança de um tipo de planeta para outro, que é o de regeneração. Tudo isso, para nós fazermos parte, recebermos mais, depende de nós, da nossa boa vontade, do nosso interesse em aprender e em fazermos, executarmos mudanças interiores. O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos que a fé é muito importante. E a fé, ela vem automaticamente quando você vê que o conhecimento, a ciência, apoia a filosofia. Que filosofia é abstrato. A ciência apoia. Aí é consequência que você tem fé nessa filosofia. E Paulo, falando de fé, e falando até das parábolas, ele conta que os cristãos, os apóstolos, os profetas, os homens corajosos, dando bons exemplos, sempre venceram pela fé. Né? Ele fala assim, os grandes da antiguidade, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, taparam as bocas dos leões, extinguiram a violência do fogo, evitaram o fio de espadas. Os fracos se tornaram fortes, fizeram-se poderosos e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui Paulo está fazendo uma narração. É alegórica? Sim, é alegórica. Porque embora esses fatos aconteceram realmente, mas nem sempre todos eles foram salvos desses castigos que tinham que receber. Portanto, é alegórica, não é o fato verdadeiro. Mas por que ele diz aqui, fala essa parábolazinha de que eles venceram pela fé? Porque é aí que entra a nossa boa vontade em entender. Ele quis dizer que, pela fé, estes homens, estes humanos, conseguiram passar por essas dificuldades, por esses castigos, por esses traumas, sem marcar seu perispírito, sem causar futuras faltas em seu organismo, em seu espírito. Por quê? Porque tinham fé. Aquela morte sacrificial deles não significou a importância que nós daríamos, não significou para eles. Então não marcou o seu perispírito. Não marcando o seu perispírito, para a próxima encarnação, eles não tinham marcas em seu corpo também. Porque eles conseguiram, naquela encarnação problemática, solucionar, se estruturar, passar pelo castigo injusto, sem sofrer espiritualmente. Sofreram fisicamente. Mas a marca no perispírito é só quando nós deixamos o sofrimento nos abater. Portanto, tiremos
a casca da noz e vamos cuidar de nosso perispírito, aprendendo sobre as parábolas o seu verdadeiro significado espiritual, que contribui para a nossa reforma de sentimentos, de pensamentos e ações. Vamos, por isso, mais uma vez estabelecer a nossa união com nossos irmãos que nos ouvem, com os irmãos da casa de Paulo de Tarso, que estão vibrando todos neste momento, neste dia, para que todos aqueles que vieram pedir ajuda a esta casa possam receber as vibrações de amor, de energia e possam ser atendidos naquilo que precisam e que merecem. Para nós também, Mestre, pedimos que possamos agora receber o passe que vem do alto, juntamente com o passe pelo pensamento de nossos irmãos encarnados, pela sua energia magnética, para que possamos caminhar mais uma semana, tendo forças, tendo alegria por estarmos aqui juntos na oportunidade sublime e misericordiosa da encarnação. Agradecemos por tudo, Mestre. Assim seja, graças a Deus.